Flamengo fazendo a quarta proposta para tentar ficar com o Carrascal. Bora falar também sobre Alan Lescano, o meio atacante argentino na mira de 3 grandes clubes do futebol brasileiro. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentinos Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júniors gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2.300.000 euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júniors dá preferência para a transferência do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júniors vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo com atualizações sobre a negociação por Jorge Carrascal, meio atacante colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Dinamo Moscou. O Flamengo fez mais uma proposta agora de 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus, ou seja, o Fla já chegou a 14 milhões de euros, o time russo vinha pedindo 15 milhões de euros fixos. A tendência é que esse negócio aconteça, até porque o Carrascal já disse sim ao Flamengo. A questão é, vai dar tempo de ele ser fechado até essa terça-feira, quando se encerra o prazo de inscrições para a disputa do Super Mundial? A ideia no Flamengo é de que houvesse tempo hábil para a inscrição do atleta, que de fato é muito bom jogador e havia sido comparado no início de carreira lá na Colômbia como o novo Neymar colombiano, jogador que surge no Milionários, é vendido para o River Plate e depois passa a rodar pelo mundo. Carrascal já aceitou a proposta do Fla, contrato até o fim de 2028 e um salário pouco superior a R$1 milhão por mês. Agora é a questão de números. O Flamengo talvez precise melhorar mais um pouquinho, o Dinamo talvez baixe um pouquinho e o acordo vai acontecer. Resta saber se antes ou depois do Super Mundial. O único reforço confirmado do Fla para a competição, que se inicia no dia 15, é Jorginho, que chega junto ao Arsenal depois de não ter seu contrato renovado na Inglaterra. Vamos para as informações. Carlinhos, atacante que pertence ao Flamengo, está emprestado ao Vitória, vocês já sabem toda a situação. Recebeu proposta do Remo, mas ligou para o Remo. Na verdade, ele recebeu a ligação do Marcos Braz e falou: não aceito a proposta do Remo. Mas você não vai ser utilizado no Vitória. Eu fico no Vitória até julho, e em julho eu vejo o que eu faço, porque para o Remo eu não quero ir. O Vitória tentou devolver o jogador ao Flamengo, o Flamengo fechou a porta e falou: não, a gente não aceita a devolução. Vocês ficam com o jogador até vocês, empresários, conseguirem um novo destino para esse atleta. Porque aqui no Flamengo ele não vai ficar. Vocês têm contrato de empréstimo até dezembro, vocês vão assumir o contrato e também o salário desse atleta. Caso contrário, ele vai ficando aí. Aos que perguntam se tem chance do Pablo, também zagueiro, que está sem espaço no Flamengo, se transferir para o Remo. Não vai para o Remo, até porque nem proposta tem. Os representantes do zagueiro vão se reunir com o Fla para tentar, na janela de transferência no meio do ano, uma saída por empréstimo, sem rescindir com o rubro-negro, para ele jogar o segundo semestre por outra equipe, mas sem abrir mão do contrato que ele tem com o Flamengo. Caso contrário, ele fica até dezembro no Flamengo, quando encerra o compromisso dele com o rubro-negro carioca. Sobre chegada, Jorginho foi regularizado no BID da CBF, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. Inclusive, por falar em BID, informação que a gente trouxe no vídeo de ontem, inclusive, Paê, o Vasco tinha dado a documentação lá para rescindir o contrato do Paê, e o Vasco veio publicamente
confirmar a saída do jogador, mais uma informação acertada. E o Jorginho, que chegou ao Flamengo, está regularizado no BID, ou seja, liberado para poder entrar em campo, pelo menos a parte de documentos está tudo certo, agora depende do técnico Felipe Luiz. Sobre o Flamengo, hoje o Flamengo treinou, segunda-feira pela manhã, terça-feira também treina pela manhã, na quarta tem treino, ainda não sabemos se será pela manhã ou pela tarde, e à noite a delegação viaja para os Estados Unidos. E o Flamengo emitiu um boletim médico para falar sobre as situações clínicas de Gonzalo Plata e De La Cruz. Plata, jogador, realizou trabalhos individualizados em campo nesta segunda-feira e não relatou dores após a atividade. Boa notícia, tá? O Flamengo tem aí mais uma semana para se preparar para a estreia da Copa do Mundo de Clubes, que será contra o Esperance da Tunísia, no dia 16, e o Plata provavelmente ficará à disposição. Já De La Cruz segue o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, apresentando evolução diária, e realizou exercícios na academia do CT Jorge Gelau nesta segunda-feira. Mostrou evolução, mas continua na academia, não foi a campo, ou seja, ainda segue o processo, digamos, interno de recuperação desse problema que o De La Cruz teve, pelo visto foi bem sério, como já havia dito o técnico Felipe Luiz. Agora vamos falar do Gerson, porque o Ancelotti deu entrevista coletiva nessa segunda-feira, lembrando, a seleção brasileira encara o Paraguai nessa terça-feira, 9h45, lá na Arena Neoquímica, estádio do Corinthians, e o Flamengo tem jogadores lá à disposição, Léo Ortiz, Alexandre, que foi titular e jogou 90 minutos no jogo contra o Equador, o Gerson, que jogou de titular e saiu no segundo tempo, o Wesley, que não ficou nem no banco de reservas, vamos ver se será relacionado dessa vez. E aí o Ancelotti falou sobre a situação do Gerson podendo ir para o Zenit. Abre aspas. Sim, falamos desse tema sim. Eu falei com ele, obviamente é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente há campeonatos mais exigentes que outros, mas o que vamos olhar e fazer esse ano é avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia. E aí, galera, em cima disso, eu conversei com uma pessoa da diretoria da CBF, um cara, enfim, da CBF, e eu perguntei para ele, por que os jogadores que vão para a Rússia automaticamente acabam caindo no esquecimento das convocações da seleção brasileira, independentemente do treinador? Casos recentes, Nino, zagueiro que era convocado na época de Fluminense, foi para a Rússia, parou de ser convocado. O Luiz Henrique é o caso mais emblemático, inclusive, recente aí. Estava voando no futebol brasileiro, eleito o melhor jogador da Libertadores, foi para o Zenit, parou de ser convocado. Eu vou resumir para vocês, para não ocupar muito tempo de vocês. Essa pessoa me explicou o seguinte, Venê, não é nada contra o futebol que o Zenit joga na Rússia, o campeonato russo. O que acontece é o seguinte, quando esses jogadores optam por jogar na Rússia, e o Zenit é um clube hoje que não joga outros campeonatos europeus por conta de toda a situação que vocês já sabem, que eu não vou ficar aqui me alongando, só joga campeonato russo, campeonato interno, não joga Champions League, lá automaticamente eles jogam menos. Ou seja, quando a gente vai fazer a convocação, isso tudo é observado pela comissão técnica, independentemente do treinador. No caso do Luiz Henrique, na ocasião, o Dorival percebeu que ele tinha jogado cerca de 50% a menos dos jogadores da posição dele, ou seja, o nível de intensidade era diferente. E o jogador, quando ele é convocado, ele não tem tempo para se preparar fisicamente para os determinados duelos. Pelo contrário, ele tem que chegar pronto. Então é basicamente por conta disso, não é um preconceito com o futebol russo ou porque ele deixa de ser observado, não. A CBF tem scouts, é óbvio que eles olham isso, tanto olham que essa pessoa me explicou essa situação. Então fica aí essa explicação para vocês que me perguntaram, eu também tinha essa dúvida e eu fui correr atrás. Vamos lá, informação de mercado da bola, galera. O Flamengo se movimentando para reforçar o setor ofensivo, além de tentar o Carrascal, o Jorge Carrascal, jogador colombiano que está no Dinamo da Rússia. O Flamengo também está tentando a contratação de Noah Okafor. Informação trazida primeiro pela imprensa turca. Eu confesso que no primeiro momento até levei um susto, imprensa turca. Será que vão acertar? Porque eles sempre erram. Dessa vez eles acertaram porque no Flamengo confirmaram. Inclusive postei nas minhas redes sociais o seguinte: o Flamengo tem interesse em negociar a contratação de Noah Okafor, atacante de 25 anos que pertence ao Milan, atuou pelo Napoli por empréstimo. Está no Napoli por empréstimo.
As conversas estão sendo conduzidas por José Boto junto aos representantes do jogador suíço. E, por que eu falei isso? Porque eu entrei em contato com o dirigente do Milan e o dirigente do Milan falou que nenhuma proposta do Flamengo foi feita até o momento. E o Flamengo confirma as negociações com os representantes. Aos que estão preocupados sobre a informação de janeiro que Noah Okafor foi reprovado nos exames médicos no RB Leipzig, na ocasião ele não passou nos testes físicos da equipe porque, na época, estava acima do peso. Ou seja, não foi por ter sofrido alguma lesão grave em algum momento na carreira. Pelo menos essa é a informação do staff do atleta. Noah Okafor disputou a Copa do Mundo de 2022, 3 jogos, e também estava no grupo da Eurocopa de 2024. Na última temporada, segundo o site SofaScore, ele tem 23 jogos, 7 titular, 1 gol, 2 assistências, 705 minutos jogados, 12 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 8 finalizações no gol de 17 tentativas, 27 dribles certos e 9 faltas sofridas. Nota SofaScore, para quem gosta, 6.72. E aí, galera? Seria um bom reforço para o Flamengo? Olha, é porque é difícil eu falar isso, mas eu estava numa expectativa maior em relação a reforços para o setor ofensivo. Caso, por exemplo, o Carrascal eu considero um bom jogador, acho que seria uma ótima contratação, até porque ele seria uma contratação para meia, para jogar com ou substituir o Arrascaeta, entre aspas. Agora, o Noah Okafor seria um atacante de beirada. Quero a opinião de vocês, cara. 25 anos, enfim, vocês deixem um comentário de vocês aí. Isso é extremamente importante. Bom, tendo novidades, a gente vai atualizando aqui no canal Vene Casagrande, então não deixe de ativar o sino, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma. Beijo, até o próximo vídeo. Fui! É isso aí então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o giro de notícias do Mengão pra você. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Mengão Malvadão, é claro, o rubro-negro, o Flamengo. Forte abraço a todos e até mais.